terra fofa do chão, sou água pura cristalina que nasce lá no sertão. Eu gosto de cooperar, vamos estender nossas mãos. Eu não tenho preconceito, nós somos todos irmãos. Vamos que vamos, povão, é neste rumo que temos que andar. Associação é cooperativismo e trabalhando vamos cooperar. A história começou na verdade começou com uma reunião sobre a abelha, para a construção de uma casa do Mellen. E a ideia inicial era uma associação de apicultores. E aí a gente começou a se dar por conta, quando eu digo a gente, é a parte técnica e os agricultores, de que isso ainda não era o suficiente em termos de organização, uma associação com um produto só. O assunto na reunião era vender o produto. A gente dizia assim, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa para vender, né? É só plantar e plantar não tinha como, né? Daí surgiu um dia numa reunião, daí a matéria perguntou assim, é uma associação ou uma cooperativa que vocês querem? E aí, através da Emater, com a ajuda da Emater, fizemos e foi fundada a cooperativa. Toda a intervenção que, no caso específico da Comafit, aconteceu via extensão rural, via nós enquanto política pública, sempre foi no sentido de que se criasse ao longo dos anos, e isso está visto, um processo de participação, de responsabilidade, de controle a partir deles, um processo de autonomia dos agricultores enquanto grupo coletivo, enquanto grupo que cria relações de confiança. Aqui na região, no caso, era pouca gente que acreditava em cooperativa, né? Aqui a maioria, quem estava de fora, todo mundo dizia que abria hoje e fechava amanhã, né? Porque já tinha surgido várias cooperativas aí. Quando eu fui convidado para me associar na cooperativa, foi um técnico da Emater que me convidou, e eu fiz essa pergunta para ele. Tá, mas isso funciona? E algumas coisas que a gente fala muito nos grupos que a gente também, em outros grupos de cooperativas que a gente está conversando, trabalhando, né? É dizer o seguinte, confia, mas cria os mecanismos de confiança. Pouca participação havia dessas pessoas, as pessoas quase não participavam. E aquele que tinha coragem de falar, aquela que tinha coragem levantava o dedo e falava, eu acho que está certo, é isso aí mesmo que tu disse. Então a gente começou a criar mecanismos de que as pessoas fossem protagonistas desse processo também. Que as pessoas dessem opinião e não só opinião, mas a ação de fato fosse acontecer. Então a Comafit, incentivando a participação, começa a criar um empoderamento do agricultor, da agricultora. Hoje a maior felicidade para mim é poder saber que o Conselho de Administração se reúne, o Conselho Fiscal se reúne, que vai tomar decisões corretas e estratégicas dentro da cooperativa. Um ponto forte da nossa cooperativa é a transparência. Isso faz com que os agricultores fiquem tranquilos, reuniões do Conselho Fiscal, na Assembleia também sempre dá bastante presença deles. E em relação a isso, isso é uma conquista da cooperativa, assim, desde a sua criação. Manter isso, porque isso às vezes começa e depois acaba perdendo o foco. Isso até foi fortalecido. Foi baseado em cima de um conjunto de políticas públicas que foram ao longo do tempo se agregando àquele grupo, mas também uma vontade dos agricultores, uma vontade dos agricultores de desenvolver a região, de se desenvolverem e se encaixando na política pública. Muitas das políticas públicas que a gente executa, os agricultores se organizam para aquela política. E ali não, aconteceu o seguinte, as diferentes políticas, eles foram se encaixando nas diferentes políticas. Entende? Já estavam organizados para tocar. Então, o histórico da Comafit, e para mim isso é muito claro, é o somatório dessas duas questões. Vontade dos agricultores e política pública adequada em número grande que eles conseguiram
está organizado para entrar. Em 2008, ela executa, então, uma das primeiras políticas públicas, que é o PA, Doação Simultânea. Então, com a SPA, ela começa um processo de comercialização e esse programa, essa política pública, ela dá a garantia mínima de preços para os agricultores e também de garantia de quantidades de produtos e produtos para os agricultores. Então, os agricultores sabem o que vão plantar e é o preço que vão vender antes mesmo, né, de começar a plantar esses alimentos. Então, em 2009, teve a Lei da Alimentação Escolar. Essa lei, ela garante 30% de todos os recursos que vêm do PENAI, que vêm para as prefeituras, para as escolas municipais e estaduais, para que sejam adquiridos diretamente da agricultura familiar. Isso foi um salto dentro da perspectiva dessas pequenas cooperativas e principalmente para a Comafit, que começou a estruturar toda uma rede de logística a partir desse programa. Essas políticas que vieram foram fundamental para a organização dos agricultores, né? Foram que a gente não tinha acesso às vezes a nada, né? A conhecimento, então isso veio para estruturar. Eu sou sócia fundadora da Comafit, né? E sempre achei a Comafit um espaço muito bom aqui para nós. De 2012 para cá, a Comafit teve um grande avanço, em todos os sentidos. A Comafit, ela faz um trabalho que, se não tivesse a cooperativa, o atravessador iria fazer. Essa especulação dos alimentos acaba explorando a mão de obra dentro do campo. E também acaba o consumidor pagando um valor mais alto por um produto que talvez não tenha uma qualidade nutricional tão boa. E esse recurso que o atravessador iria receber, quem recebe é o associado através de sua cooperativa. Então havia a oportunidade, com a Comafit, desses agricultores, dessas agricultoras, juntos entregar seus produtos direto para quem consome, direto para quem come. Então o dinheiro ele fica na própria região, aqui dentro circulando. Isso acabou gerando a garantia de preço para os agricultores, acabou gerando melhor qualidade de vida e melhorando a renda familiar como um todo, conseguindo investir na propriedade e tornando a sua propriedade mais sustentável e com sucessão rural. O diferencial está vinculado à forma com que eles veem a cooperativa. Se você analisar, a cooperativa ela trabalha vários aspectos, mas vários aspectos da vida do agricultor. É grupo de jovens, é apoio ao PAC, é a questão da logística, é a questão de discutir o que produzir, quando produzir e tal. É respeitar as características de cada grupo de produção que conversa com os outros. Então, a Comafit ela é gente, olha gente e não mercado. A gente convive com várias outras experiências de cooperativismo e a grande maioria vê mercado e não vê gente. Tem que ver mercado sim, claro, evidente, mas vê gente que opera aquele sistema. E de hoje poder dizer assim que o cooperativismo funciona. Os caras trabalhando certinho ali, foi evoluindo, hoje ninguém pensa mais que vai fechar amanhã, né? Acreditaram na ideia, né? E se doavam a não competitividade, né? Não querer uma pessoa ser mais que a outra, entender que aquilo ali é um trabalho de igualdade. Hoje a mudança, tem um filho que está aqui, né? Que ele não estaria aqui se não fosse essa cooperativa, né? Com certeza hoje eu estava, né? Estava sem nada ainda, não podia ter um carrinho, não podia ter um caminhão, não podia ter mais conforto, né? Uma casa melhor. Como vocês veem, eu tenho carro para trabalhar, né? Os outros agricultores cada um tem um microtrator, né? Então isso tudo antes era nas costas ou no lombo de cavalo, de burro, né? Era dificuldade enorme. Eu acho que a cooperativa também nasceu nesse momento, a gente percebeu isso, né? E se estruturou, né? Hoje, para o pequeno, para o agricultor familiar, tem que estar em alguma associação, associativismo, cooperativa, porque sozinho ele não vai a lugar nenhum, né? Não vai conseguir se desenvolver. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. O conhecimento e
E a bagagem que ela me deu foi fantástica, né? O aprendizado que ela me deu, na verdade. Né? Eu já disse outras vezes, na feira, digo, na cooperativa, meu sonho é passar o bastão pro filho. E a minha esperança é que agora a tendência é a juventude tão mais, né? E a juventude tem a cabeça mais aberta, graças a Deus, né? Eu sonho muito como a FIT jovem, como está acontecendo. Existe um entendimento, né, já pelas dificuldades que nos outros anos, né, de muitos jovens saindo do campo, né, muito por não se ter condição aqui, né. Às vezes as pessoas queriam ficar, permanecer, só que as condições de vida, né, não tinha renda, então eram obrigados a sair para a cidade. Saí com 18 anos, fui para Gravataí. Eu fui trabalhar para lá com o intuito de estudar. O que me fez voltar para cá foi a feira, né, que a gente passou a fazer feira em Capão, e a própria cooperativa, como a FIT, né, que começou a pegar frequentemente os produtos, então a gente já tinha uma maior segurança de plantar. As melhores condições de vida no campo, os jovens estão decidindo cada dia mais a permanecer trabalhando com os seus pais, num processo de sucessão, né, no campo. Antigamente até, o Sidney ele é agricultor, daí eu ficava meio assim com vergonha, porque, agricultor, coisa mais de roça, sabe? E hoje em dia não, eu sinto o maior orgulho de ser agricultor. Eu, inclusive, sou tesoureiro da Comafit. Achei bem importante estar ali dentro, né? Porque a cooperativa, de certa forma, também é minha, então eu entrego o produto para a Comafit e também estou mais por dentro do que acontece no dia a dia lá na Comafit. E com a garantia de venda dos produtos que a Comafit traz a essas famílias, eles já sabem a quantidade que eles vão plantar e a quantidade que eles vão conseguir entregar. Então a família consegue se organizar e se estruturar fazendo com que os jovens permaneçam no campo. A cooperativa paga um preço mais justo para o agricultor. Já o mercado, o preço, como varia muito, muitas vezes está um preço melhor, mas muitas vezes está muito baixo, daí é que não compensa. Esse é muito o debate que a gente faz hoje enquanto juventude. A gente quer viver bem, mas a gente não quer sair daqui. A gente quer ficar aqui, ter condições, né, quer ter renda, né, e viver em um lugar, né, de convívio que seja bom e a gente tenha acesso às outras coisas, né, educação, saúde, né, isso que é essencial. Eu acho que enquanto juventude a gente quer que o campo ele não é só um espaço de produção de alimentos, mas é um espaço de vivência. De um tempo para cá que os jovens começaram a acreditar mais no trabalho da Comafit, começaram a se associar. E a gente também tem um grupo de juventude rural, a gente se reúne todo mês e a gente também explora bastante sobre o turismo rural. Na Comafit eu participo da juventude rural, que eu participo já faz 2 anos lá, e a gente desenvolve na juventude rural temas como a permanência do jovem no campo e o turismo rural, que é um dos grandes destaques e prioridade que a gente tem. Que o jovem ele é essencial, é fundamental para a construção disso, né, do território rural. Só que isso é preciso virar prática também, né? Eu acho que isso é um diferencial também da Comafit, né, fazer isso, né? Hoje a diretoria mais os conselhos, 1/3 é formado por jovens, né? Então acho que é preciso dar empoderamento para a juventude, né? E hoje dentro dos conselhos também tem mulheres representando, né, e também o que é uma mudança, né, e também, assim como a juventude, é uma questão de empoderamento, né, tem que empoderar, tem que ser plural para ser representativo e a cooperativa avançar. É muito ruim tu ser dependente, né? Ainda mais nós mulheres aqui no interior, aqui o machismo predomina muito. Vocês imaginam se na cidade tem a questão do machismo? Nós aqui no interior é muito grande. Antigamente, uns 20 anos acho atrás, a gente, olha, eu nem lembro, acho que nem votar, eu votava, nem RG eu tinha. E hoje eu sei administrar as coisas, tanto aqui quanto lá da Madecom. E eu me habilitei até a motorista, que antigamente uma mulher não podia nem sentar no banco de um carro. Hoje eu piloto o nosso carro. Tudo é a mulher. A mulher leva quase 90% nas costas, assim, de cuida do colégio, de cuida dos filhos, de cuida da lavoura, de cuida de muita coisa. A mulher é guerreira.
No começo foi um pouco difícil, assim, eu tive um pouco de medo, porque era uma mulher jovem tendo que trabalhar com vários agricultores e as suas ideias, né? Cada um com a sua ideia diferente. Mas com o tempo eu fui me adaptando e hoje eu trabalho bem tranquilo com eles, assim, eles entendem. Porque como eu estou desde o começo aqui, nesse processo todo, e eu sempre fiz tudo, desde carregar caixa, de carregar o caminhão, de tudo, e eles sempre viram. Eu fui à lavoura, eu busquei a tomate, busquei a aipim, tudo eu carregava. Então eles viam o que eu fazia. Com a Comafit, devagarinho, a Comafit foi fazendo também formação para a família, para as famílias, para as mulheres, teve encontro de mulheres, né? Ser mulher no campo, para mim, agora tá sendo uma experiência boa. Porque antes a mulher no campo tinha a função de criar os filhos e ser submissa ao homem. O que o homem decidisse, era o que valia. A nossa forma de agricultura agora tem sido diferente, a gente não fica só na roça. A gente vai muito à reunião, a gente participa de muitas reuniões, né? Porque antes de ficar focado ali na roça, tu até desanimava, né? Era só roça, trabalho, trabalho, trabalho. E agora a gente consegue ter bastante lazer junto. Essa coisa assim da Comafit, de dar tranquilidade, da gente saber o que vai plantar, de a gente saber que vai receber, é muito legal. Tô no comando, recebo, pago o boleto e ajudo a colher, ajudo a plantar. Acho que os agricultores hoje eles amadureceram muito essa ideia, eles sabem que tem que ter mulher inserida no processo. Mas quero dizer assim que foi muito bom. Foi a primeira vez na vida assim que eu pude ter o meu dinheiro, poder bancar em casa, né? É tão bom tu poder dizer assim, olha aqui, ó, que eu consegui, né? A tua autoestima se eleva, né? Olhando lá para trás e me vendo agora, eu me sinto a herói. Eu tenho orgulho de ser agricultora. Daqui 10 anos a gente vai conseguir pôr uma liderança feminina em frente à Comafit. Eu sonho ter uma presidenta mulher. Eu sonho. Essa questão da agroecologia, hoje dentro da Comafit, a gente entende como foi o início da construção da cooperativa e a gente colocar o cooperativismo para funcionar aqui, né? Porque o cooperativismo também era uma ideia totalmente contrária, que as pessoas não acreditavam, né, e dizia que não dava certo, né? Então, quando a Comafit abriu esse processo, os agricultores se uniram, né, com o objetivo de fazer a cooperativa, foi quebrar um paradigma daqui da região, porque ninguém acreditava que a cooperativa funcionava, né? E ela funcionou e dessa mesma forma a gente vê a agroecologia hoje. E foi assim uma coisa que acrescentou a renda pra gente, foi bem melhor, né? E até mesmo para preservar a natureza, a saúde e tudo, a ecologia é tudo, né? Quando eu voltei para a agricultura, está totalmente mudado do tempo que eu me criei na roça. O uso de herbicida, tudo é a base de agrotóxico. E aí nós começamos uma reunião, acho que lá em 2009, em Itati, município de Itati, alguns agricultores que queriam passar para a agroecologia, produzir orgânico. E aí é onde que começou a sementinha da UPAC Litoral Norte. Certificação participativa, assim, é em grupo. Se um agricultor não faz não age como combinado, não é só ele que corre o risco de perder a certificação, e sim o grupo todo. Então isso fortalece, que é mais difícil de acontecer algum problema. A outra vantagem da certificação participativa é que existe um intercâmbio de conhecimento. Indo para o lado orgânico, a gente começou a participar de reuniões e lá nessas reuniões a gente faz trocas de sementes. Então aquilo agregou bastante volta às origens. A partir do momento que a gente começou a optar por trabalhar ecológico, a gente começou a ter muito mais diversificação na produção. Tem muitos agricultores que dizem, mas eu vou passar para o orgânico, eu vou vender para quem? E aí, mas eu tenho comprador? E será que eu vou vender? Será que eu não vou vender? Porque convencional eu vendo. Logo depois que entrei na UPAC já surgiu as feiras, começamos a fazer feira. A feira foi
o ponto-chave. Com a feira nós começamos a diversificar os produtos, plantar couve, alface, cebolinha, tudo que é tipo de coisa a gente começou a produzir. E agora com um pouquinho de cada coisa tu consegue mais dinheiro e uma qualidade de vida bem melhor. Eu estou querendo mudar do convencional para o orgânico, porque a qualidade de vida que eu vou ter vai ser bem maior. E eu também vou estar com uma consciência limpa da mercadoria que eu vou estar vendendo e repassando que não vai ter nada de agrotóxico. Nós somos orgânicos, eu e o Nelson, porque a gente acredita no orgânico, porque a gente quer produzir orgânico para o nosso consumo, para o nosso bem-estar e para oferecer isso para os clientes, e a Comafit também está apostando muito nesse do lado orgânico. A gente está trabalhando para criar um entreposto só de orgânicos. Daqui para frente é o desafio da Comafit hoje. Eu acho, né, investir mais na produção orgânica, acompanhar o agricultor, né, para fazer e produzir alimento de melhor qualidade. Para nós isso vai ser fundamental para o crescimento desses produtos orgânicos, que hoje há uma grande procura, né? E bem mais fácil de comercializar o produto também, porque a população cada vez mais busca isso também, essa qualidade de vida, essa qualidade de alimento. E o papel da Comafit é achar as vendas, né? Vende o orgânico, pega do agricultor e leva com aquele preço já pré-estabelecido. Se a gente sabe que está produzindo um produto gostoso, saudável, né? E garantido para muitas famílias. A Comafit ela atende hoje 35 municípios, entre eles municípios do estado de Santa Catarina. Ela atinge aproximadamente 1000 entregas semanais e elas são realizadas em 2 dias. Essa infraestrutura da Comafit hoje, ela não está tendo perna para aumentar esses pontos de entregas devido a ser ponto a ponto. Então, são 35 municípios, parece pouco, mas cada município tem 100, 200 escolas, então isso são escola por escola, que é o ponto a ponto, né? Então, por isso essa importância de surgiu essa ideia de construirmos a rede. A Comafit sempre pensou na agricultura familiar como um todo. Então ela sempre veio trabalhando essas parcerias também para dar viabilidade a esse projeto da agricultura familiar e seus próprios projetos internos. Porque sem essas parcerias as cooperativas ficam muito isoladas e acabam não dando o passo a mais. O processo da formação da Rede Coop, ela, vamos dizer o seguinte, ela é praticamente, aconteceu ao natural. Porque aquilo leva para uma questão anterior, que é uma outra coisa que a Comafit fez ao longo da sua história, que é discutir e ter relações sobre a questão de logística. A Comafit, quando ela iniciou em 2011 com o município de Porto Alegre, aí surgiu a ideia de entregarmos junto com outras cooperativas, porque lá no ato da entrega, a gente começou a ver, mas isso aqui não vai dar certo, porque no ponto a ponto tá complicado, né? A gente era pequeno. E aí a gente viu o caminhão das outras cooperativas entregando nas mesmas escolas. Então a gente fez uma conversa com as cooperativas e começamos a parceria. A cooperativa de Caxias, a CAF, junto com a Comafit, eles iniciaram, na verdade, no mercado institucional da alimentação escolar de Caxias do Sul, né? Buscando, na verdade, uma parceria no sentido de melhorar a logística na hora da entrega, na alimentação escolar dos produtos da agricultura familiar. Em 2013 entramos em Caxias do Sul, né, com a cooperativa CAF, e aí a gente mandava a banana para lá, que lá não tem essa produção, né? E aqui não tem maçã, então a gente mandava a banana para lá, eles faziam as entregas para nós, e o mesmo caminhão, quando retornava para a sede aqui da Comafit, já vinha com um caminhão cheio de maçã, que é o produto deles. A gente fazia as entregas ponto a ponto no município de Porto Alegre. Isso leva
mais recursos para o agricultor familiar. Isso coloca o produto da agricultura familiar em outros municípios, em distâncias maiores, que individualmente não seria possível para as nossas cooperativas, né? A Rede Coop é uma rede de cooperativas que funciona em forma de articulação. Essas cooperativas, então, elas se articulam e a rede articula essas cooperativas, de forma com que essas cooperativas consigam fazer parcerias logísticas, comerciais e também tem uma central de informação. Nessa central de informação ocorrem todas as trocas de informações entre essas cooperativas, assim como troca de alimentos e produtos e também atendimento a mercados em todo o estado do Rio Grande do Sul. E através disso aí vai viabilizar as entregas, vai diminuir custos e nessa diminuição de custos, quem ganha é o agricultor. São pequenos agricultores que, na verdade, produzem o seu produto, destinam à sua cooperativa e esta, então, consegue trabalhar nas mais diversas regiões do estado. A rede também é um ator político. Ela se consolida como um ator político a partir da mobilização dessas cooperativas. São 39 cooperativas que representam 12 mil famílias associadas a essas cooperativas de agricultores e agricultoras familiares. Também tem uma cooperativa de consumidores, tentando ligar o máximo possível diretamente com quem produz, com quem consome. E cabe a nós, a agricultura familiar, se organizar, né, para que se possa, de fato, ocupar esses mercados. E a rede pretende ser isso, pretende ser uma ferramenta que estaria à disposição das cooperativas. A Comafit e o conjunto de cooperativas terem perspectiva de futuro é muito, muito forte, sim, de manter o atual modelo de gestão, o modelo de participação, o modelo de como construir os processos. E já associamos as cooperativas e estamos trabalhando de fato nisso. O próximo passo é consolidar, fortalecer e fazer com que essa rede, essa logística possa beneficiar o maior número possível de agricultores familiares, porque são os agricultores que estão por trás das cooperativas. Temos nossa Comafit situada em Itati, é para servir o turista quando passar por aqui. Já atende por telefone do jeito que você pedir, que a nossa terra de areia é cultura de abacaxi. Vamos quebrando o povão, é neste rumo que temos que andar. Associação é cooperativismo e trabalhando vamos cooperar.